Concurseiro, você quer sentir a certeza de que está estudando da forma correta para ser aprovado em um concurso público? Aqui é o professor Alessandro e seja bem-vindo à semana Foco nas Carreiras. Se você está começando agora e não sabe quais concursos fazer, ou se você já está estudando há algum tempo, mas está perdido e sem ter resultados, essa semana é para você. Da área administrativa à jurídica, cada dia da semana eu vou focar em uma área específica e vou te ensinar como estudar para aquela área. Eu vou falar sobre remuneração, vantagens, desvantagens, sobre quem deve e quem não deve focar naquela área, quais concursos são os melhores dentro de cada área e que mais importante, quais são as matérias cruciais para você realmente estudar e conseguir a aprovação. E não se esqueça de que esse evento é um aquecimento da jornada Dessa Vez Eu Passo. Na jornada, eu vou compartilhar com você o método que eu utilizei para ser aprovado em 11 concursos públicos e que, mais importante, centenas de alunos já utilizaram para serem aprovados em concursos 3 vezes mais rápido do que a média. Você quer ser aprovado mais rápido do que a maioria dos estudantes? Você quer realmente ser um servidor público, ter estabilidade, ter qualidade de vida, trabalhar no cargo que sempre sonhou? Se você disse sim, então a jornada é para você. Não perca a jornada por nada. Se você ainda não fez a sua inscrição, clica no link que está na descrição desse vídeo e faça a sua inscrição agora mesmo. Pronto para começar? Mas antes, lembre-se de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem está precisando para dar aquela força para eles. Então, bora começar a nossa aula de hoje. E chegou o dia de você aprender a ser aprovado em um concurso das carreiras jurídicas. Concursos estes que são um dos maiores desafios de quem quer ingressar no serviço público. Pagam os maiores salários, mas vão exigir de você mais foco e muito mais dedicação. E como eu vou te mostrar aqui, vai exigir de você escolhas para você realmente estudar da forma correta e não fazer como a maioria faz, né, que gasta ali 5. Esses dias eu conheci uma pessoa que passou, né, para juiz federal, mas levou 8 anos. Você, eu acho que não quer isso, não é verdade? Então, vamos aprender hoje a estudar da forma correta para um concurso das carreiras jurídicas, beleza? Vamos lá, pegando aqui, já entrando no nosso modo aula. Vamos fazer um overview completaço aqui, todas as carreiras jurídicas que você pode ter acesso. Vou abranger aqui os diversos concursos e depois vou falar sobre as especificidades e como que você pode fazer uma escolha, porque eu sei que muitos de vocês às vezes estão duas situações. Primeiro, você quer começar a estudar para a área jurídica, mas você pensa, poxa, professor, eu não sei qual desses concursos eu vou fazer. Estou em dúvida se eu foco na magistratura, no Ministério Público, se eu faço uma procuradoria. Às vezes eu penso em fazer um concurso de delegado. Vamos falar sobre isso. E também vamos fazer uma orientação aqui muito importante para você que às vezes está estudando aqui para 2, 3, não sei quantos concursos da carreira jurídica e não está tendo resultado e não sabe por quê. Vou te ajudar a definir esse foco de uma vez por todas. Então vamos começar fazendo uma análise mais geral sobre todos esses concursos, sobre a carreira jurídica, né, a área jurídica como um todo. Primeira coisa que você precisa entender é que esses concursos, né, eles fazem parte do nível topo. São os concursos mais difíceis de você passar, é óbvio. E uma das dificuldades é porque eles têm várias fases. Tem a prova objetiva, tem a prova discursiva, que obviamente não é uma redação simples ou 2, 3 questões, né? São provas muito complexas, que vêm com, dependendo do concurso, com peça para você fazer, né? 2, 3. Cara, são concursos muito desafiadores. Tem a fase oral, tem a prova de títulos, que para alguns aqui vão contar muito. Então eu vou falar também sobre alguma dessas especificidades. Requisitos. Os requisitos, primeiro requisito, né? Já que a gente está falando da área jurídica, ser bacharel em direito. Uma dúvida que muitos estudantes têm, é necessário ter OAB para ingressar em todos? Na verdade, não, né? Em regra, basicamente, os concursos de procuradoria, tem algumas procuradorias que nem exigem, mas concurso de procuradoria e advocacia pública vão exigir a OAB. Os demais, magistratura, MP, delegado, nenhum deles
há essa exigência. A exigência que existe para todos, inclusive, é a de atividade jurídica, de tempo de atividade jurídica. Esse tempo varia. Há concursos que vão ser 2 anos, 3 anos, né? E há concursos que exigem ali uma experiência de 10 anos. Talvez essa você não sabia. Outro requisito é o ENAM, né? O Exame Nacional aqui da Magistratura, que hoje é obrigatório para todos os concursos de magistratura. Atividade esta, né, requisito, que inclusive o MP está pensando também em adotar. Então, já imaginou futuramente você que se prepara para MP ter um concurso também para o Exame Nacional? Seria o quê, né? EMAP, do Ministério Público. Então, pode ter. E para os concursos de cartório, experiência na área por pelo menos 10 anos. Então a gente vai falar especificamente sobre os concursos de cartório também. Vou falar sobre vantagens e desvantagens da área jurídica como um todo. Lembrando, pessoal, de acordo com a carreira que você vai seguir, podem exigir outros requisitos, tá? Eu tô colocando aqui somente os principais. Vantagens dessas carreiras: remuneração mais alta. A gente vai ver remunerações aqui que realmente chegam ao teto. Concorrência menor, porque a gente está falando, sempre quando a gente fala de concursos de nível topo, sempre vai ter um afunilamento. Pensa nos concursos como uma pirâmide. A base, a gente tem ali os concursos de nível médio, são os que têm o maior número de concursos. Depois, a gente já tem uma redução. Um concurso, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um tribunal, que é legal aqui para você ter essa ideia. Concurso de técnico judiciário de um tribunal tem 50 mil inscritos. Aí, quando você passa para o concurso de analista judiciário, por exemplo, a área do direito, 10 mil inscritos. Aí quando você passa para o concurso, vamos lá, de magistratura, né, para o juiz de direito, aí você vai ter ali 3 mil, no máximo 5 mil inscritos. Então essa é a proporção que a gente tem. Quanto mais você sobe na pirâmide, obviamente, mais você vai afunilando. Então é uma vantagem, sim, você tem uma concorrência menor. Mas também tem as desvantagens, que é maior custo de preparação. Obviamente, a gente está falando aqui de investimento em material, porque você não adianta pensar, muitas vezes, que é só um cursinho preparatório básico ali que você vai contratar, né? Os livros que muitas vezes a gente adquire. Mas também tem, por exemplo, a segunda fase, que é a fase discursiva, exige uma preparação, tem cursos especializados nisso. Tem também a fase oral, que muitos estudantes necessitam de uma preparação específica para a fase oral, que exige do candidato não somente conhecimento do conteúdo, mas também habilidades de oratória, né? E o domínio emocional, e muitas pessoas precisam treinar isso. E outra desvantagem, obviamente, é o maior tempo de preparação. Numa média mesmo, a gente pode pensar nos concursos da área jurídica como a 3, 4 anos de preparação. Esse é um tempo. Mas eu conheço o fulano que passou ali estudando 1 ano. Assim, eu dificilmente conheço alguém que no concurso de magistratura, MP, levou 1 ano para poder passar começando do completo zero, né? Isso aqui é muito difícil. Pode existir? Pode. Mas isso são exceções. A média realmente vai conseguir isso. Muitos vão fazer até muito mais tempo do que isso. 5 anos, 7 anos, 10 anos, tem gente que às vezes leva para conseguir passar um desse concurso. Quando a pessoa começa a demorar mais de 3 anos, é porque eu falo assim, alguma coisa está errada. E aí que a gente precisa ajustar os pontos, e aí que entra, por exemplo, o método de alto desempenho nos estudos. Hoje, nesse vídeo, eu já vou trabalhar com você um dos fatores que faz com que as pessoas demorem muito mais do que 3, 4 anos para poder passar num concurso desse. Isso é o fator foco. As pessoas erram muito com relação ao foco. Então é por isso que agora eu vou fazer aqui uma análise, cada uma dessas carreiras, analisando alguns pontos, e ao final eu vou falar aqui para você, dar algumas sugestões, orientações, para você realmente ajustar o teu foco e com isso você agilizar a tua preparação. Vamos começar aqui com a nossa magistratura. A magistratura, nós vamos dividir aqui a magistratura em 4 ramos. Nós temos a magistratura federal, estadual, magistratura do trabalho e também a magistratura que envolve a justiça militar. Na magistratura federal, a gente tem ali os concursos dos TRFs, que hoje nós temos 6 TRFs. Remuneração. Remuneração, como é a mesma carreira, hoje o juiz federal inicia recebendo R$32 mil, ali é o subsídio, né? E matérias. Quais são as matérias que tem? Existe uma pequena variação, mas basicamente assim, os concursos de TRF, que é uma das vantagens, né, de você estudar para a magistratura federal, dificilmente muda alguma coisa nas matérias. Então a gente tem aqui, né, nos concursos de área jurídica, geralmente eles dividem as provas, na maioria, em blocos. Então bloco 1, formado aqui, ó, só para você ter uma noção,
40 questões que envolvem constitucional, previdenciário, penal, processo penal, né? Direito econômico e proteção ao consumidor. O bloco 2, que envolve civil, processo civil, empresarial, financeiro e tributário. O bloco 3, que envolve administrativo, ambiental, internacional, público e privado e noções, né, de direito e formação humanística. Então, quando você vai se preparar para a magistratura federal, você vai ter que se deparar com matérias que são cobradas nesse concurso de uma forma mais pesada, como o direito previdenciário, o direito empresarial, o financeiro e o tributário. Vem um direito internacional público que não é comum aqui em outras carreiras. Então você tem essas especificidades que fazem a diferença final na aprovação. Vamos agora então fazer uma análise aqui do concurso de magistratura estadual, porque aí você já vai começar a fazer uma comparação muito interessante. Aqui a gente tem, né, os concursos Tribunais de Justiça, né, estaduais, o 26, mais o DF. Lembrando que o DF, ele entra na carreira, né, em termos de remuneração, na carreira federal. Então a gente tem aqui a remuneração, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês, porque como a gente tem uma carreira estadual, lembrando, o DF, mesmo salário ali dos juízes federais. Na remuneração dos TJs, a gente tem uma variação, que aí é uma carreira estadual. O exemplo aqui de TJ Santa Catarina, 30.600 inicial aqui o subsídio. E Goiás pagando aqui 33 mil. Então essa remuneração vai depender do estado. E quais são as matérias cobradas na magistratura estadual? Então a gente tem aqui, ó, bloco 1. Isso aqui é um exemplo, tá? Eu recortei realmente de um concurso e a gente pode ter uma variação entre cada estado, mas a variação é muito pouco. Então a gente tem aqui, ó, bloco 1. Com civil, processo civil, consumidor, criança e adolescente, né? Você já começa a perceber uma mudança. Constitucional, eleitoral, penal, processo penal, administrativo, ambiental, empresarial, financeiro e tributário. Esse aqui não cai realmente em todos os concursos de magistratura estadual. E noções gerais de direito e formação humanística. Então a gente começa a perceber que os concursos de magistratura estadual, e óbvio, cada concurso vai direcionar para as principais atribuições ali dos membros, né, dos cargos, que vai ser o seguinte: aqui a gente tem um foco muito grande, né, no penal, no processo penal, no próprio, claro, constitucional administrativo, nem adianta falar que a gente tem foco, porque todos eles vão ter um foco muito grande em processo, em direito administrativo e direito constitucional. Mas o civil, o processo civil, e aí vem, às vezes, com muitas questões de direito do consumidor, vem muitas questões, às vezes, num bloco desse, você pega aqui 10 questões de direito da criança e do adolescente, que não envolve só direito da criança e do adolescente, que envolve aqui dentro também o direito do idoso, direito das pessoas com deficiência. Então você começa a abarcar uma série de outras matérias, e não só matérias, mas que quando a banca cobra mais questões naquele concurso em uma determinada matéria, por exemplo, uma coisa é cobrar direito da criança e do adolescente, como uma legislação extravagante, dentro de processual penal, em um concurso, sei lá, de procuradoria, talvez possa ter uma questão que seja cobrada ou nunca vai ser cobrada. Mas, quando a banca coloca assim, né, quando o concurso coloca, poxa, o direito da criança ou adolescente como uma matéria e cobra 10 questões, pode ter certeza que ali ele vai entrar num nível de aprofundamento, ó, muito maior. Isso é uma diferença, sabe, que eu quero que você já vai pegando aí para poder ajustar o teu foco. E agora, a magistratura do trabalho. Na magistratura do trabalho, que hoje é um concurso unificado, sabe? Você não tem mais concursos estaduais, concurso ali que envolve o TRT, né, e o TST. Remuneração segue a linha ali dos tribunais federais, 32 mil. E a gente vai ver aqui o escopo das matérias, normalmente dividido aqui em 3 blocos. Primeiro bloco aqui, ó, individual do trabalho, coletivo do trabalho, administrativo e o direito penal. Processual do bloco 2, né? Processual do trabalho, constitucional do trabalho, direito civil, direito da criança e do jovem. E aí o bloco 3, processual civil, internacional comunitário, previdenciário, empresarial, direitos humanos e direitos humanos aqui sociais. Uma coisa que você já começa a perceber, obviamente, como se trata de magistratura do trabalho, a gente vai ter uma ênfase absurda no direito do trabalho, o direito processual do trabalho, o direito material e o direito processual. Então aqui a gente tem um foco muito grande. Outra, né, diferença, quando você vai para o concurso de magistratura do trabalho, as matérias como processual civil, direito civil, elas têm uma relevância muito grande, principalmente o processual civil também. Então a gente tem aqui, por exemplo, só matérias do trabalho, ó, individual do trabalho, coletivo do trabalho, processual do trabalho, direito constitucional do trabalho. Ou seja, que exige uma expertise muito, muito grande parte do direito do trabalho, obviamente, porque é a magistratura especializada nisso. Tenho certeza que você já está começando a ter vários insights aí com relação a essas carreiras. E nós temos também, que às vezes passa batido por muitos estudantes, que é o da Justiça Militar, que tem aqui os Tribunais Regionais Militares e o STM, Superior Tribunal Militar, que não existe aqui em todos os estados, né? A gente tem hoje Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, apenas nesses 3 estados, mais
o Superior Tribunal Militar. Remuneração R$ 33.689 e as matérias que são cobradas. Esse é um concurso único também, faz um concurso e aí tem vagas às vezes para Minas Gerais, aí vê quais são as cidades, que tem cidades. Aí tem cidades de Minas Gerais, São Paulo, né, Rio Grande do Sul, que tem essas vagas. E aí a gente tem direito penal militar, a gente tem o direito constitucional, direito penal comum e direitos humanos, bloco 2, processual penal militar, administrativo, civil, processual comum, e o bloco 3, organização da justiça militar, legislação estadual e federal, né, das organizações aqui militares, por exemplo, esse caso que eu tirei aqui, né, do estado de São Paulo, direito processual civil, legislação comum especial e extravagante. Então, o que a gente tem aqui? O que ocorre nesses concursos é que dificilmente alguém vai focar, alguém que está começando, né, assim, uma coisa que é diferente de você ter um servidor, que hoje é, por exemplo, analista de um tribunal. É uma pessoa que já ganha, sei lá, seus 10, 14 mil, dependendo do tribunal que vai trabalhar. Então, ele já tem hoje um projeto que ele pode fazer a longo prazo. E aí por quê? Porque ele não tem uma necessidade de aprovação. Então, esses concursos, por exemplo, de justiça militar, eles são muito mais voltados para aquelas pessoas que falam assim, bom, eu posso esperar um concurso sair de 4 em 4 anos, né? Porque a periodicidade aqui é muito pequena desses concursos. A quantidade de vagas também é pequena quando sai. Você vai ter ali, às vezes, uma vaga em cada cidade. Tem determinado concurso, como eu analisei, tinham 5 vagas, o outro tem 6 vagas, então a quantidade de vagas é pequena. Então ele demora a sair. É um concurso que você fala assim, tô começando agora, já quero focar numa carreira jurídica e vou focar exclusivamente na justiça militar. A não ser que você não tenha nenhuma necessidade financeira, muito menos necessidade aí de aprovação, que envolve também aspectos emocionais. Então, geralmente, não é um concurso que as pessoas focam especificamente nele. Então, dentro aqui da magistratura, o primeiro ajuste que a pessoa precisa fazer é, quando você estuda para magistratura, você escolhe um desses 4. Você não vai estudar magistratura federal e estadual junto. Você não vai estudar a magistratura federal e do trabalho. Você tem que se especializar. Então você não fala, meu foco é magistratura. Se você falar isso para mim, a primeira coisa que eu vou te perguntar é, tá, mas qual magistratura? Teu foco está em magistratura federal? Teu foco está em magistratura estadual? Né, ou magistratura do trabalho? Ou na justiça militar? Precisa definir qual deles vai ser o teu foco. Beleza? Isso aqui é muito, muito, muito importante vocês entenderem. Porque se você ficar cada hora pulando de um galho, uma hora faz o concurso de magistratura federal, não deu certo. Agora eu vou fazer o concurso da magistratura estadual que saiu aqui. Aí daqui a pouco vai ter o concurso nacional aqui na magistratura do trabalho, vou fazer também. Você vai fazer tudo e não vai passar em nada. Dica muito importante. Juntamente com, no concurso do Ministério Público do Trabalho, hoje é um concurso unificado, igual da magistratura do trabalho, subsídio 37.731. Uau, pois é. E as matérias que nós vamos ter aqui. Temos o grupo 1, formado aqui, ó, constitucional, humanos, individual do trabalho, coletivo do trabalho, ambiental do trabalho, processual civil, regime jurídico aqui do Ministério Público. Bloco 2, administrativo, civil e direito da empresa. E o bloco 3 aqui, seguridade social, direito penal e o direito internacional. Essa é a especificidade do concurso do Ministério Público do Trabalho. Uma realidade que existe, por exemplo, de muitas pessoas que fazem o estudo, é que dá para conciliar, sim, o concurso de magistratura do trabalho com o concurso do Ministério Público do Trabalho. Até porque, a partir de agora, é um concurso unificado. Então, o que vai acontecer? Vai ocorrer de 4 em 4 anos. Há uma intenção, talvez, tanto da magistratura do trabalho quanto do Ministério Público do Trabalho, fazer com que esses concursos eles ocorram em menos tempo, mas isso é só uma intenção. A realidade hoje é que esses concursos ocorrem aí, pelo menos de 4 em 4 anos. Tá? Às vezes demora mais, como foi o último concurso do Ministério Público do Trabalho, salvo engano, demorou 8 anos. Então, a gente tem essas especificidades. Como a gente tem uma convergência muito grande das matérias que são principais, né, as mais pesadas, tanto na magistratura do trabalho quanto no Ministério Público do Trabalho, são concursos que dá para conciliar. Isso aqui é muito importante, beleza? Que aí você concilia. E aí eu já vou dar outra dica aqui importante para vocês, né? Já falando aí que eu lembrei do concurso de magistratura do trabalho, há um erro que muitos estudantes cometem, que é o seguinte: eu estudo para magistratura do trabalho e também estudo, por exemplo, analista judiciário do TRT. Cara, eu não aconselho você a fazer isso. Você tem que decidir o que você vai fazer da tua vida. São concursos de níveis diferentes. Um é nível topo, o outro é nível analista. Então, a gente nunca mistura um concurso de nível topo com um concurso de nível analista. Se você não assistiu o último vídeo que eu fiz, né, sobre os concursos de tribunais, assista. Que lá eu falo especificamente sobre os concursos de, por exemplo, analista ou TRT. A mesma coisa você que vai fazer magistratura estadual
e pensar em fazer o concurso de analista do TJ, magistratura federal e analista de um TRF. Não faça isso, porque nesses outros concursos de analista existem matérias que você vai ter que estudar. Às vezes cai um raciocínio lógico, às vezes, né? Cai não, às vezes não. Sempre cai língua portuguesa, às vezes vem a administração pública. São matérias que vão fazendo a diferença e vão atrapalhando você. Então, ou você tem um projeto a longo prazo, focando numa carreira jurídica, ou você vai focar numa carreira de meio, né, de analista. Você tem que tomar essa decisão. Fazer os dois é muito difícil. Claro, você pode, às vezes, fazer por tabela. Estou estudando aqui para a magistratura do trabalho, abri o concurso aqui do TRT, beleza, vou lá fazer. Ok, fazer não há problema. O problema é você atropelar o teu estudo e querer fazer tudo junto. Nunca faça tudo junto. Além do Ministério Público do Trabalho, nós também temos o Ministério Público Estadual, que aí tem, os concursos são estaduais. Subsídio vai variar bastante, de acordo com, por exemplo, Espírito Santo, 32 mil, Maranhão, 28 mil, mas vai ficar nessa faixa, né, dentro do que eu apurei, a maioria dos ministérios públicos pagam de 28 mil para cima. Matérias, geralmente, aqui eu peguei o exemplo de um dos estados, penal, processo penal e criminologia, aqui você já vê a questão da criminologia. Você tem aqui o direito civil e o direito processual civil, aí vem o bloco 3 aqui, constitucional, eleitoral, administrativo, improbidade administrativa, você vê que segue a mesma coisa do direito da criança e do adolescente que eu falei lá atrás. Aqui você já coloca improbidade administrativa como uma matéria dentro do concurso e não como um tópico dentro do direito administrativo. Aqui a gente vai ter que ter um nível muito maior de conhecimento. Direito tributário e financeiro, direito internacional, né, institucional, perdão, do Ministério Público. E aí vem, né, direitos, né, material coletivo, difusos coletivos, né, e o direito processual coletivo. O Ministério Público Estadual, ele vai exigir de você uma preparação também muito, muito específica. E aí, muitas vezes, um estudante, ele comete o erro, fala sempre de coisas que costumeiramente eu vejo, é estudar, por exemplo, para a magistratura estadual e também estudar para o Ministério Público Estadual. Não faça isso. Não faça isso. O que é interessante, né, se você conversar com qualquer professor experiente, e aí pessoa que já passou em concurso, ela vai te falar a mesma coisa que eu vou te falar aqui agora. Muitas vezes, né, você vai encontrar uma questão que no concurso da magistratura estadual, ela vai estar certa, e no concurso do Ministério Público, ela vai estar errada. Porque depende muito, né, ali da que a gente chama de visão. Uma doutrina que segue aqui, outra doutrina que segue ali, um ponto de vista aqui, né, no lado da magistratura, outro ponto de vista aqui no lado do Ministério Público. Então você tem que entender essas especificidades, que, como eu sempre falo, estou batendo muito nessa tecla, porque a maioria dos estudantes, eles sempre tem aquela visão generalista. Eu vou estudar para carreiras jurídicas. Vou estudar aqui penal, processo penal, constitucional, administrativo, civil, processo civil, cai tanto na magistratura aqui como cai no Ministério Público. Então, é fácil. Não é, pessoal. A nota de corte desses concursos fica ali, vou colocar na média, em 80 pontos, 80%. Olha o tanto de conteúdo que você tem que estudar. É a doutrina, é a jurisprudência, é a lei seca. Os concursos de carreira jurídica têm um peso muito grande na lei seca. Existe uma variação, mas na média, os concursos, você tem ali uma prova que 60%, 70% é lei. Você tem ali uns 20% ali de jurisprudência. Você tem, claro, mais uns 10% ali por cento de doutrina. Então você tem que ter um entendimento. Questão de lei seca não é questão simples de você fazer, por mais que pareça, porque é muita informação. Essa é a dificuldade da gente lidar com concursos da área jurídica. São muitas matérias e eu tenho que saber tudo daquela matéria para poder passar. Então, como cada concurso desse que eu estou mostrando para você, e eu já estou focando aqui nas variações, são essas variações que vão fazendo a diferença final para você conquistar aqueles pontos necessários. Porque o que acontece muito é que os estudantes, às vezes ele fica ali fazendo o Ministério Público e uma magistratura, e aí ele fica assim, fiz o Ministério Público, pontuei 60 pontos. A nota de corte foi 75, então eu tô perto. Fiz aqui o concurso de magistratura, pontuei, 65, a nota de corte foi 80, eu tô perto. Só que se você não se especializar, você nunca vai sair desse eu tô perto. Para você se diferenciar, sabe, dos outros candidatos, você chegar no nível de pontuar 75, 80, 85 pontos, que eu já vi nota de corte de concurso com 85, e a gente só tá falando da primeira fase, sem falar da segunda fase, da fase dissertativa, né, da fase oral, você não vai sair desse limbo, você vai ficar na média. E a média não passa. Beleza, vamos continuando aqui com a nossa análise. Então a gente falou do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual e, é claro, agora do Ministério Público Federal. No Ministério Público Federal, a gente tem um concurso aí para o MPF, salário inicial de 33 mil, e a gente tem aqui as matérias. Quais são as matérias? Direito Constitucional, Humanos, Direito Eleitoral, Administrativo, Ambiental, Tributário, Financeiro, Direito Internacional Público e Direito Internacional Privado, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Econômico e Direito do Consumidor, e o grupo 4 aqui com Direito Penal e Direito Processual Penal. Uma estratégia que muitos estudantes utilizam, como o concurso do Ministério Público Federal, e aí faz aquela análise de matéria.
tá? De matéria. Concurso do Ministério Público Federal, claro, é difícil você falar assim, vou focar só no MPF. Por quê? Porque é um concurso que demora a acontecer. É um único concurso. Eu nunca aconselho você focar em um único concurso. Então, o que acontece aqui? Você analisando as matérias, você percebe que o concurso do MPF, ele está muito mais próximo do concurso de magistratura federal do que do próprio concurso do Ministério Público Estadual. Então, o que acontece? Muitos estudantes que estão focados na magistratura federal acabam fazendo o MPF também, por causa da proximidade das matérias. Que, se você analisar a prova, lembra que eu falei antes que o Ministério Público Estadual, às vezes, algumas questões, conceitos trabalhados, doutrina diverge dos concursos de magistratura estadual? Quando você vai para o MPF, isso não acontece. Você vê que é muito parecido mesmo a prova entre o MPF, a prova do MPF, desculpa, e a prova da magistratura federal. Então você acaba conciliando. Eu estudo para a magistratura federal, que tem mais concursos para poder fazer, eu tenho 6 opções ali, mais o MPF. Então, ou eu vou estudar focado no Ministério Público Estadual, porque aí eu tenho 26 estados mais o DF para poder fazer. Ou eu vou focar na magistratura estadual, porque aí eu tenho 26 estados mais o Distrito Federal para poder fazer. Ou eu vou focar na magistratura do trabalho, que aí eu consigo fazer magistratura do trabalho mais Ministério Público do Trabalho. Duvido se você já teve um overview assim tão completo como esse que você está vendo aqui. Por isso, não esqueça de já deixar o teu like nesse vídeo. Próximo que nós temos aqui, o Ministério Público Militar, que também é esquecido por muitos estudantes, né? Que é um concurso único. Corrigi uma informação aqui. O concurso da magistratura militar ali, ele não é único, tá? Desculpa, eu esqueci. É o concurso do Ministério Público Militar, que é único. O concurso da magistratura militar, ele é realmente regionalizado. Você tem ali para São Paulo, você tem para Minas Gerais, você tem para o Rio Grande do Sul. Agora, o concurso do Ministério Público Militar, não, ele é realmente porque ele faz parte, né, do MPF, né, do Ministério Público como um todo. Então, ele tem ali um concurso que é único. E aí você vai ter para essas cidades aqui, que é onde tem a atuação ali. Você não tem todas as cidades, como a gente falou, Rio Grande do Sul, São Paulo, aqui e o Rio de Janeiro. E a gente tem no MPF mais representações, ó, Salvador, a gente tem aqui também. Vamos pegar outra aqui, ó, Manaus. A gente tem aqui, vamos lá, Brasília, Belém. Então, a gente tem uma amplitude maior, mas só há concurso para essas cidades que eu listei aqui. Okay? E é um concurso único e não sai vaga para todas as cidades de uma vez. No último concurso, acho que saiu para 7 cidades. Então, vai de acordo com a demanda em cada cidade. Subsídio, 33.689. Matérias, vamos lá. Grupo 1, penal militar e o direito penal militar. 2, direito processual penal militar, organização judiciária aqui do Ministério Público da União. Constitucional, humanos, internacional, penal, direito internacional humanitário. E administrativo militar, civil e processual civil. Professor, nesse caso, daria para conciliar, fazer o concurso pensando no Ministério Público Militar e também juntar com o concurso, né, da magistratura ali focada na justiça militar? Pode. Tudo bem, mas em termos estratégicos, vale a mesma observação. Se você está começando agora, se você não tem uma estabilidade de vida ainda, né, se você não tem uma carreira que ainda já te paga bem, a exemplo de um analista, cara, não são concursos que vale a pena você focar, porque são concursos que a periodicidade demora muito para ter um concurso. Você não vai falar, de 2 em 2 anos, pelo menos, eu vou fazer um concurso ou da Justiça Militar ou do Ministério Público Militar. Isso não vai acontecer. São concursos muito esporádicos. Então, você não pode depositar suas fichas, o que é diferente, como eu falei, de uma pessoa que já é um analista. Digamos o seguinte, que você passou para analista do Superior Tribunal Militar. E aí você falou assim, nossa, eu adorei esse negócio aqui da questão militar. Caramba! Ou você, um bacharel em Direito, que você hoje é oficial das Forças Armadas, você fala assim, nossa, eu adoraria trabalhar na Justiça Militar, mas hoje eu já sou um oficial. Ótimo, já ganho ali, sei lá, 10, 15 mil, aí eu vou mirar no concurso da Justiça Militar, mas eu não tenho essa pressa agora. Esse pensamento estratégico que é fundamental. E é o principal que eu estou tentando passar para vocês aqui hoje. Ou você já tem uma carreira, né, e foca no concurso militar, ou você estuda ali, sei lá, para magistratura, você estuda para Ministério Público e talvez faça esses por tabela, tá? Por tabela. Mas, como eu falo, são muito específicos. E agora vamos falar sobre os concursos de defensorias. Vamos começar com as defensorias estaduais. Então a gente tem os concursos estaduais, né? A remuneração, como são concursos estaduais, vão variar de acordo com cada estado.
Então, tem, por exemplo, o Paraná pagando 24 mil, Pernambuco 22 mil e o DF com 25 mil. Então, como é uma carreira estadual, vai variar bastante, né, de acordo com cada estado, mas, em regra, os estados pagam acima de 20 mil para o defensor. Já foi uma carreira que teve salários menores, mas hoje em dia, né, está sendo cada vez mais valorizada também. Em termos de matérias, a exemplo aqui, como é um concurso estadual, vai ter uma variação, mas colocar aqui um exemplo para você ter essa noção. Ó, grupo 1, constitucional administrativo. Grupo 2, civil, processo civil. Então, olha a ênfase em constitucional administrativo, civil, processo civil. Aí vem o grupo 3 aqui, com difuso e coletivos, criança e adolescente, idoso, pessoas com deficiência, consumidor, né, princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública, lei orgânica da Defensoria Pública. No grupo 3, você já percebe uma ênfase muito grande ali, como eu havia falado, ó, já trouxe o direito do idoso como uma matéria, já trouxe o direito das pessoas com deficiência, né, criança e adolescente como uma matéria específica. Isso significa que, obviamente, aqui vai cobrar muito mais pesado. E o grupo 4, direito penal e legislação penal, extravagante, direito processual penal e legislação processual penal, extravagante e execução penal. Então, aqui a gente tem, inclusive, né, a parte da execução penal inclusa. Percebeu aqui que eles deram ênfase para a legislação penal, né, extravagante, porque muitos concursos vai ter direito penal. Aí quando você abre direito processual penal, aí você abre, ou dentro do direito penal, dentro do direito processual penal, é que você vai ver as leis cobradas da legislação extravagante. É diferente quando ele já especifica que vai ter o direito penal e a legislação extravagante. Isso significa que ele vai dar uma ênfase muito grande, e aqui você tem muitas, mas muitas leis mesmo para serem estudadas, são mais de 20 leis. Esses são os concursos de defensorias estaduais. E nós temos também a Defensoria Pública da União, a DPU. Concurso é o federal, né, a Defensoria Pública da União. Remuneração hoje 24 mil, de acordo com o último edital, salvo engano, foi 2017. Inclusive, tem um concurso previsto para 2024 da DPU. Não sei se realmente vai conseguir sair esse ano, mas 2024, 2025 deve acontecer um concurso da DPU. E matérias? E aí, será que dá para conciliar com as defensorias públicas estaduais? Vamos analisar. Grupo 1, civil, empresarial, consumidor, ambiental, processual civil e direito tributário. 2, penal, criminologia, direito processual penal, penal militar, processual penal militar e direito eleitoral. 3, administrativo, trabalho, processo de trabalho, direito previdenciário, assistência social, princípios institucionais da defensoria pública. 4, constitucional, direito internacional, direitos humanos, filosofia do direito, sociologia do direito e noções de ciência política. Então você vê que é um concurso muito amplo. E eu vou te dizer, dentre os concursos das carreiras jurídicas que a gente viu até agora, esse tá um dos mais difíceis hoje em dia. É o DPU, eu diria também o do MPF, claro, são concursos assim, que estão na ponta. A gente pode dizer assim, cara, essas são as provas mais caprichadas, porque como você viu, inclusive, são os concursos que cobram muito mais matérias, né, que os demais. Então, obviamente, são concursos muito mais puxados e, como você já percebeu aqui, é muito difícil você conciliar. Estou fazendo para a Defensoria Estadual e vou fazer a DPU. Muito difícil. Por quê? Porque lá na Defensoria Estadual, eu não estou estudando aqui Direito Internacional, eu não estou estudando aqui Direito Tributário. Então você começou a perceber a diferença, que é um erro que muitas vezes o pessoal da Defensoria comete. Quando você estuda para a DPU, primeiro, é um concurso que demora muito a sair. Então você não vai focar só na DPU. O último foi em 2017, a gente já está em 2024, então já se passaram 7 anos e talvez só ocorra em 2025. Então você 8 anos, um concurso que leva 8 anos para poder acontecer. Então você não foca simplesmente na DPU. O que ocorre? Muitos estudantes que eles fazem aquele que segue a linha da magistratura federal, você tem uma ênfase grande ali, como você vê aqui, ó, direito financeiro, direito tributário, direito previdenciário, e fazem também o MPF. Então é uma linha muito boa para seguir quem faz magistratura federal e quem faz MPF, e como eu até vou comentar depois, até quem faz uma procuradoria mais a nível federal ali dá para fazer também. Então, é um concurso que segue mais essa linha do que quem faz, por exemplo, o defensor público estadual. Que como defensor público estadual, você tem ali todos os 26 estados, mais o DF, para poder fazer. Muito bem, mais uma orientação aqui importantíssima para você poder ajustar o teu foco. E agora vamos para o próximo. Então deixa eu diminuir aqui, que eu deixei as duas defensorias abertas para a gente poder fazer uma comparação. E agora vamos focar na área dos concursos das procuradorias mais advocacia pública, que eu já deixei junto, até porque quem estuda para um, estuda para outro. E é uma vantagem, por quê? Porque geralmente os concursos da advocacia pública não são muitos. Então é interessante conciliar com os concursos de procuradorias. Vamos entender melhor. Nos concursos das procuradorias, a gente tem assim
uma amplitude muito grande. É a maior área dentro da carreira jurídica, ou seja, a área que tem mais concursos para você poder fazer. Porque nele você vai conseguir fazer concursos a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Só dentro do federal, a gente tem opções aqui. Por exemplo, procurador da Fazenda Nacional, né, o PFN, o procurador federal, o advogado da União, concurso procurador do Bacen, concurso de advogado da Caixa, estou trazendo aqui um exemplo, né, de uma empresa pública. Então você tem esses concursos para poder fazer. Há outros. Isso aqui é só um rol exemplificativo. Temos os concursos dos procuradorias, né, gerais de justiça dos estados, as famosas PGS, mais a Procuradoria Geral do DF. Então aqui a gente tem mais 26, 27 opções com a do DF. E os municipais. Se você pensar em termos salarial, as capitais, elas têm salários excelentes, tá? E muitos municípios, que isso aqui, o salário vai depender muito da arrecadação do município, mas tem muitos municípios que não são capitais, que nós temos salários excelentes também. Vamos dar um exemplo aqui, pegar alguns exemplos que eu coloquei. DF, 22 mil inicial. Goiás, 32 mil inicial, inclusive um concurso que já vai ter outro agora, 2024 já vai ter outro concurso da PGE Goiás. AGU, 21 mil inicial. João Pessoa, 16 mil inicial. Belo Horizonte, 11 mil inicial. Mas aqui a gente tem um simples salário, a remuneração. Porque aí tem a cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Duas coisas que atraem muitos estudantes para a área de procuradorias e advocacia pública. Primeiro, na maioria, há algumas restrições, mas na maioria você consegue também advogar. Então você pode ter o teu cargo de procurador e você também pode advogar. Não há nenhum impedimento. Segundo, claro, os impedimentos, só que você nunca pode advogar com causas, por exemplo, se sou procurador do Estado, eu não posso advogar no meu escritório e entrar numa causa contra o Estado, porque aí, isso, claro que não pode. E nós temos também uma participação que eles ganham, sabe? Então, sempre tem o salário do procurador, às vezes é o dobro. Eu vou dar um exemplo aqui. No último concurso, por exemplo, da PFN, Procuradoria, né, da Fazenda Nacional, foi muito interessante que eu tive um casal, né, um marido e mulher, que eles entraram para o método de alto desempenho e, felizmente, os dois foram aprovados. Os dois conseguiram ser aprovados. Olha que legal, imagina, você e sua esposa, os dois agora teriam um salário, né, inicial hoje que a AGU, a PFN está pagando o mesmo valor aqui, 21 mil, 22 mil inicial, e, poxa, olha o ganho que você já teve. E aí eu fui lá no site da Transparência, né, pesquisei pelo nome deles, que eu queria ter uma referência, e aí eu pesquisei, por exemplo, no mês de dezembro. Cara, no mês de dezembro, o salário deles chegaram a 70 mil reais. Cada um. Por quê? Porque muitas vezes, né, tanto o Procurador-Geral do Estado, os procuradores federais também, eles vão ter agora, eles sempre têm um acréscimo ali na remuneração com relação às causas ganhas, né? Então eles têm essa parte, né, que vamos chamar de participação nos lucros ali do Estado, só para ficar muito claro assim para você. Então isso faz muitas vezes o salário dobrar, triplicar, fecha o ano, às vezes aí depende muito, né? Às vezes é pago trimestralmente, de 6 meses, depende muito da carreira, né? Anualmente, que você tem esse bônus, cara, que é sensacional, além, é claro, de poder advogar em muitos dos cargos aqui que você vai assumir. Então, são carreiras que hoje atraem muitos estudantes. Então, você tem aqui uma vantagem muito grande, que é maior número de concursos, uma amplitude muito grande, salários, né, com certeza acima da média aqui, mesmo que estão abaixo da média, por exemplo, Belo Horizonte, 11 mil. Isso é no contra-cheque. Quando você vai ver, você está tirando 20, 30 mil no mês. E que você também pode conciliar muitas vezes com a advocacia. Então, está atraindo muitas pessoas. Mas são concursos, claro, que é uma carreira específica, você não consegue conciliar aqui com nenhum outro. Vou dar algumas exceções aqui, já vou falar aqui com vocês, que é o seguinte, muitas vezes quando você faz procurador da Fazenda Nacional, procurador federal, você consegue, tem muita gente que às vezes faz magistratura também federal, MPF, e acaba fazendo. Por quê? Porque, novamente, aqui a gente vai ter o que vai cobrar para um procurador da Fazenda Nacional? Vai ter uma ênfase muito grande, direito tributário, direito financeiro, econômico. Então você consegue conciliar. Então, muitas vezes, quem faz ali é o magistratura federal, quando sai um concurso de PFN, acaba fazendo também, ou até mesmo do procurador federal. Mas quem faz a Procuradoria-Geral do Estado também consegue fazer tranquilamente. A mesma coisa vale para o procurador do Bacen. Matérias, vamos dar um exemplo aqui. Constitucional, administrativo, tributário, financeiro, civil, ambiental, trabalho, previdenciário, processual civil, processual do trabalho. Os concursos de procuradorias, eles têm uma variação muito grande. Então, às vezes, você vai pegar concursos muito focados nessa parte financeira, tributário, né? O administrativo cai muito pesado aqui para as procuradorias, vem um previdenciário, né? O processual civil, obviamente. Mas aí, às vezes, vem trabalho, processo trabalho. Aí você pega outro concurso que tem penal, processo penal.
é comum cair nas procuradorias dos estados. É muito comum também você ter o direito urbanístico, vai fazer um concurso no município, tem a lei orgânica do município para você estudar, tem a legislação, você vai fazer um concurso estadual, tem a legislação tributária dentro do direito tributário, né? A legislação tributária daquele estado, vai fazer no município, tem a legislação daquele município, tem a lei orgânica daquele município, a questão de urbanização daquele município. Então você tem essas variações, mas o grosso das carreiras de procuradorias, constitucional, administrativo, civil, processo civil, financeiro, tributário, esse aqui é o grosso. Esse você tem que estar Jedi nessas matérias, você consegue fazer, porque todo concurso cai, né? Todo concurso cai. Então imagina nesse concurso aqui, processual civil, 15 questões, constitucional 15, administrativo 20, como eu falei, administrativo tem uma relevância muito grande, tributário 15, mais o financeiro 9. Então só aqui você tem mais da metade da prova com essas matérias. É isso que você tem que analisar para escolher. Então é uma carreira que dá uma flexibilidade muito grande, uma carreira que está trazendo remunerações cada vez melhores. Tem Procuradoria de Estado que está pagando 39 mil, salvo engano, em São Paulo. Então você tem uma carreira que dá muitas opções. Mas, como eu já disse, você não consegue conciliar com outras carreiras. A não ser quem faz ali a magistratura federal e MPF pode fazer uma PFN, pode fazer um procurador do Bacen, pode fazer um procurador federal, mas dificilmente vai conseguir ter um bom êxito ali, por exemplo, no concurso de uma Procuradoria Geral do Estado. Aí ele já vai começar a encontrar uma dificuldade e, obviamente, no concurso da Procuradoria Geral do município também. E as outras, né, que eu não citei aqui, nem vou falar, que aí você já sabe que não dá para conciliar. Os concursos de Procuradoria, cara, tem muitos. Agora mesmo a gente deve ter uns 5 concursos de procuradorias abertos. Delegado, vamos lá agora para essa carreira, né, que é considerada uma carreira jurídica, por isso que eu não coloquei dentro da área policial. Então a gente tem os concursos tanto da Polícia Federal, delegado da Polícia Federal, e os delegados das polícias civis. Remuneração, exemplo, PF, né, a gente tem hoje 23 mil inicial, e da Polícia Civil, um exemplo, vamos colocar aqui, trouxe uma tabela. Pode estar um pouco desatualizada aqui em alguns estados, mas é só para você ter uma noção. Tirei do próprio sindicato lá. Então você tem aqui estados que pagam muito bem, por exemplo, Mato Grosso pagando 24 mil. Isso aqui é salário, né, você vê ali de procurador. Ó, Alagoas 21, Goiás 21, Amazonas 21, Rio Grande do Sul. Você tem aqui outros estados que pagam menos, mas o que paga menos hoje é São Paulo, por incrível que pareça, né? É o último, 10 mil, é o menor salário dentro dos delegados. E eu vou te falar, é um dos concursos mais difíceis de delegado. Com certeza está o de São Paulo, muito difícil mesmo. E dentro do concurso de delegado, claro que a gente não consegue ali conciliar com os demais. A gente tem aqui delegado da Polícia Federal, administrativo, constitucional, civil, processo civil, empresarial, internacional público, penal, processo penal, criminologia, previdenciário e o financeiro e tributário. Pode ser que alguém consiga conciliar, que está estudando ali, já tem uma base muito grande, fazendo para a magistratura estadual, até mesmo para a magistratura federal, que cai o direito internacional, cai, né, que mais aqui? A parte do direito previdenciário, direito financeiro e tributário, pode ser que consiga, mas é algo que você faz assim, por tabela. Não aconselho você realmente, né, ficar cada hora mesclando. Por exemplo, estou estudando para a magistratura federal. Poxa, não tem nenhum concurso programado nos próximos 6 meses para sair para juiz federal, mas saiu o de delegado. Interessante. Vou fazer, vou ajustar, vou estudar ali um pouquinho de criminologia, vou dar uma apertadinha no penal e no processo penal, direcionar para as questões de delegado, beleza, aí eu consigo fazer. Então são esses ajustes que são importantes. E as matérias, a gente tem a nível estadual, claro, uma variação muito grande. Vou dar 2 exemplos aqui. PCDF, administrativo, constitucional, civil, empresarial, processo civil, penal, processo penal, tributário e ambiental. E o Santa Catarina. Eu trouxe esses 2 exemplos por quê? Porque há concursos de delegado que, por exemplo, esse aqui de Santa Catarina cobra, esse é recente, tá? 2024, se não me engano, cobrou língua portuguesa. Então você encontra em alguns concursos de delegado, em alguns estados, uma língua portuguesa. Tem concurso que às vezes cai informática. Então delegado eles têm essas variações. Sem falar que cobra também uma criminologia, uma medicina legal. Mais uma vez, pessoal, você nunca pode pensar, e olha que interessante esse aqui, ele até cobrou noções de tecnologia aplicável às investigações criminais. Então o erro do estudante é o estudante simplista, genérico, ele fala assim, mas são só 3 matérias a mais, não vai fazer diferença. Por isso que você não está passando, porque você acha que isso não faz diferença, e isso faz total diferença. Delegado é uma carreira super vantajosa e que exige, sim, um foco específico. Você pode conciliar delegado federal com os delegados das polícias civis, tranquilamente você vai conseguir fazer isso, até porque o delegado federal, né, não sai toda de ano em ano, demora de 4 em 4 anos, né, pelo menos, então você consegue conciliar. E como eu disse anteriormente, dá para fazer ali, estou estudando para magistratura, né, pensando ali no MPF também, e às vezes vou
aproveitar uma oportunidade e fazer um concurso de delegado da Polícia Federal que saiu. Mas, por exemplo, quem está estudando magistratura federal dificilmente vai conseguir fazer e ter êxito no concurso de de delegado da Polícia Civil. E a gente tem os concursos de cartório, que também fazem parte da área jurídica. Concursos que são estaduais, né? Remuneração, cara, muda muito. Por quê? Porque a remuneração dos cartórios funciona da seguinte maneira. Ele tem um valor mínimo, eles colocam ali nos estados. Então aí depende muito. Tem estado que o valor mínimo é, sei lá, eles colocam assim, 20 salários mínimos. O valor mínimo que ele vai ganhar é 10 mil por mês. Então depende. E depende muito também o quê? Lucro líquido das serventias. Então dentro do estado, você vai ter, vamos chamar assim de cartórios, para ficar mais fácil. Você tem vários cartórios em várias cidades. E você tem diferentes cartórios. Né? Você tem um cartório de registro civil, você tem, sei lá, os cartórios lá que cuidam da parte, sei lá, imobiliária, você tem um cartório, diferentes cartórios. Cada cartório tem um tamanho, né? Cada cartório tem um volume. Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, vou dar um exemplo. Cara, você tem um cartório, acho que um dos cartórios que pagam melhor aqui é o cartório de Taguatinga, que é uma região comercial, com maior volume de pessoas, tá, né? Cara, o cartório de lá, sei lá, tem movimentação de 5, 10, muito mais milhões aí, milhões por mês. A pessoa que passou lá, o responsável, quanto que ele ganha? 300 mil, 500 mil. É possível? Sim, isso acontece. Principalmente cartórios, né, que lidam muito com a questão imobiliária, né? São cartórios que as custas são maiores, eles têm um lucro muito maior. E você tem cartórios pequenos. Às vezes você vai para uma cidade pequena, que é o concurso estadual, e tem vagas em várias cidades. Como é que é ditado isso? Cara, ordem de classificação. Quem passou primeiro escolhe o cartório que quer. Poxa, vou escolher aqui o cartório, sei lá, em Taguatinga, né? Passei para Brasília. Ótimo, Distrito Federal, vou escolher o cartório aqui de Taguatinga porque é o que tem o maior rendimento. Beleza. Mas fiquei por último. Pô, sobrou esse cartório aqui. Esse cartório aqui, cara, ele é muito pequeno, não dá lucro, eles pagam o mínimo, que é, sei lá, 10 mil reais. Mas quem tem a mentalidade de fazer concurso para cartório, que é uma área muito específica, você estuda só para cartório, não tem como conciliar com nenhuma outra área. Ou você estuda para cartório, cara, não mistura com nenhuma outra, tá? Nenhuma outra. Até porque nos concursos de cartório tem matérias muito específicas, como eu vou mostrar aqui para você, e também tem as fases. E são concursos de pontuação máxima. Entendeu? São concursos de pontuação máxima. Você tem ali a prova objetiva, que faz uma nota de corte, vem a prova discursiva, tem a prova, né, oral. Então, cara, você tem uma sequência e tem a prova de títulos. Então, geralmente, quem estuda para cartório são pessoas que já, no seu planejamento, já vão fazer um mestrado e possivelmente vão fazer um doutorado. Porque no concurso de cartório é assim. A diferença entre os 10 primeiros colocados, por exemplo, é 0,3 pontos. Então, poxa, eu tenho um doutorado, ganho 4 pontos. Vou lá pra ponta. Poxa, dentro dos 10, eu não tinha doutorado. Todo mundo tinha. Cara, eu fiquei lá na última posição. Então, quem estuda para cartório tem uma incumbência maior, que é, não adianta você entrar nesse concurso com uma pós-graduação. Você tem que ter, no mínimo, um mestrado e, se possível, um doutorado, porque as provas de títulos, elas vão, sabe, fazer a sua nota, você ir para as primeiras posições, ou na falta delas, você ir para as últimas posições e pegar os piores cartórios. Que não é um problema, mas o que acontece com muita gente também, passa no concurso, às vezes, de um cartório menor, sei lá, hoje eu estou num cartório que paga 10 mil, e eu continuo estudando, para depois ir para um concurso maior, que inclusive tem os concursos de remoção interna, que isso é legal também. Então você tem duas opções. Você pode fazer concurso para outros estados e você pode também fazer os concursos, depois que você passou, fazer os concursos de remoção interna e pegar um cartório melhor. Então a ideia é essa. É você ir evoluindo. Eu peguei um cartório agora, né? Eu tinha um aluno que ele passou no concurso de cartório e ele pegou um cartório numa cidade da Bahia. Poxa, e ele ganhava ali 15 mil reais por mês. Mas como é um trabalho tranquilo, hoje em dia tem a questão da informatização e tudo mais, cara, ele tinha tempo para estudar. Foi estudando. Hoje ele tá num cartório, que a última vez que a gente conversou, tava pagando para ele ali em torno de, no mínimo, 100 mil. 100 mil. Mas foram o quê? É um projeto de vida. É um projeto de vida. Então exige um foco muito, mas muito específico mesmo. Matérias. A gente já tem aqui, ó, registros públicos, né, principal matéria, obviamente, constitucional, administrativo, tributário, civil e processual civil é um nível Jedi, assim, direito penal, processual penal, direito comercial e empresarial, claro, cobra muito pesado aqui também. São concursos que muitas vezes cobram conhecimentos gerais e também língua portuguesa, né, então tem essas diferenças. E aí eu já vou aproveitar essa questão dos concursos de cartório para trazer mais uma exemplificação aqui para você, para a gente fechar essa ideia, porque eu quero te convencer aqui da coisa mais importante de quando você estuda para a área jurídica, que é, você não pode estudar para a área jurídica como um todo. Você precisa definir, como eu esbocei aqui para você, as diversas opções que você tem, e você tem que ser muito específico. Então, por exemplo, quando você vai estudar para o concurso de, vamos pegar aqui o exemplo, delegado, vai cair civil, vai cair processo civil? Sim.
vai cair a nível, vou chamar de Jedi, a nível avançado? Não. Mas se eu estudo para magistratura federal, nível avançado. Se eu estudo para cartório, nossa, civil e processo civil é nível avançado também. Isso faz a diferença. Há matérias que você, determinada carreira, você precisa se aprofundar, chegar num nível absurdo, e outras matérias não. Conhecimento mediano, você consegue acertar 80%. Há matérias, né? E isso varia do concurso. E é isso que vai fazer você fazer um concurso e fazer 80 pontos, fazer 85 pontos e garantir a sua vaga. Então, em um concurso da área jurídica, você tem diversas opções, mas o que você tem que fazer é pegar essa análise que eu te mostrei aqui, né, e identificar. Claro, tem várias formas de você escolher o seu foco. Pode escolher aqui por necessidade, fala assim, poxa, eu preciso de concursos que tenham uma amplitude maior. Talvez um concurso de procuradorias seja uma excelente opção para você, porque você pode fazer procuradorias e atingir primeiramente a procuradoria de um município. Por exemplo, eu tive um aluno que ele estudava para a magistratura, ele precisou fazer um ajuste realmente o pai dele bancava ele, sabe? Falou assim, não, vou te bancar aqui, pode ficar estudando para magistratura. Chegou um momento que a situação de vida do pai dele mudou. E ele falou, olha, negócio aqui apertou. Eu não vou conseguir te bancar por muito tempo. E aí o que ele falou? Ele falou, professor, eu preciso fazer um ajuste. A ideia é que fazer um analista de tribunal, uma procuradoria. Ele falou, olha, vão sair aqui nas cidades perto, eu já analisei 3 procuradorias e vou fazer. Aí o que ele fez? Analisou isso e conseguiu passar em uma dessas procuradorias. Hoje ele ganha um salário de 15 mil reais por mês. E voltou o foco para o concurso de magistratura? Não, que agora ele gostou da procuradoria, então ele vai buscar agora uma procuradoria do estado. Bater o salário ali dos 30 mil. Então tudo é um projeto de vida, pessoal. A gente está falando de uma área topo. A área topo, ela tem que ter um projeto de vida, para você não ficar estudando 5, 10 anos e não passar em nada. Então, com essas informações que eu te passei, defina o teu foco, analisa a sua necessidade, analisa o seu perfil, inclusive. Poxa, eu mando muito bem direito penal, direito processual penal. Essa é a área que eu gosto de estudar, adoro estudar direitos humanos. Ministério Público, Defensoria. Poxa, eu adoro, cara, eu tenho pós-graduação na parte de direito tributário, direito financeiro, adoro estudar isso. Magistratura Federal, procurador também, engloba muito, né? Um MPF, que legal. Carreiras excelentes para você. Então você tem que analisar isso. Isso aqui é fundamental. E é claro, a atividade do cargo. Outra questão para você analisar, o seu perfil. Seu perfil, você como magistrado, você é um líder. Você como magistrado, você é aquela pessoa que não toma partido. Você está ali para julgar a vida das pessoas, analisar racionalmente. Não, professor, cara, eu tenho aquele perfil que eu gosto da briga. Talvez você tenha um perfil melhor para Ministério Público. Cara, eu valorizo muito a questão dos direitos humanos, cara. Quando eu ajudo uma pessoa necessitada, é algo assim que causa uma transformação na minha vida incrível. Você tem um perfil para defensorias? Professor, cara, eu quero fazer uma carreira jurídica, mas eu quero continuar advogando. Você tem um perfil para procuradorias? Professor, cara, eu adoro ganhar dinheiro. Você tem um perfil para cartório? Né? Claro que não é só isso, eu tô fazendo uma brincadeira aqui com vocês. Mas, cara, cartório, você vai ver. Cara, tem cartório que o cara ganha 500 mil. Tem cartório, pessoal, que paga mensalmente 1 milhão. É assim que funciona o jogo. Tá? Então, você tem que analisar isso. Tem que analisar isso para poder tomar a sua necessidade. Necessidade, isso é uma questão. Perfil das matérias, você pontos fortes e pontos fracos e o seu perfil como vocação. Fazendo isso, tenho certeza que você vai fazer a melhor escolha. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. É claro, não esqueça também de deixar o teu like. Não esqueça de assistir os demais vídeos. Tem vídeo focado ali nas carreiras de analista de tribunal. Estou em delegado, mas estou na dúvida se eu faço um agente. Tem vídeo focado na área policial. Tem vídeo focado na área administrativa. Essa é a semana foco na carreira para você ter uma visão completa, tomar a sua decisão e fazer a primeira coisa que você precisa para passar em um concurso mais rápido, que é foco. Tendo foco, você vai passar muito mais rápido do que a média. E para você passar ainda mais rápido, o que você vai fazer? Participar da jornada Dessa Vez Eu Passo, que vai começar ali nos dias 7, 8 e 9 de maio. 7 de maio começa. E faça a sua inscrição no link que está na descrição desse vídeo, porque aqui eu ajudei você a definir o foco. Lá nós vamos trabalhar o planejamento e vamos aprender um método de alto desempenho nos estudos. Decisão tomada, agora vamos partir para ação. Vamos juntos e até o próximo.